distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento e baricentro de um triângulo são os assuntos de hoje em Geometria Analítica. Fique com o Anchieta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar um novo assunto da matemática importante para vocês a nível de vestibular. E esse assunto vocês aprendem no terceiro ano do colégio e tem a ver exatamente com a geometria. Quer dizer, a geometria plana a gente já viu, não é? Com todos os detalhes, o que é importante vocês saberem. Então, esse assunto que a gente vai começar hoje vai ser exatamente geometria analítica. Então, esse é o assunto que a gente vai começar, que vocês aprendem lá no terceiro ano do colégio. Só em poucas palavras, a geometria analítica, a gente pode dizer da seguinte forma para vocês, quer dizer, seria a geometria trabalhando no plano cartesiano, basicamente trabalhando com coordenadas. Então, isso que é importante vocês dominarem, porque isso aparece com frequência nos exames. A gente até costuma comentar, né, quer dizer, vocês fizeram o exame vestibular, etc. Então, o comentário que vocês fizeram, bom, determinado exercício, como é que vocês resolveram? Ah, eu resolvi pela geometria plana, e você como é que você fez? Ah, eu fiz usando a geometria analítica. Então, é um complemento da geometria que vocês utilizam em vários exercícios de aplicação. E é o que a gente vai procurar comentar para vocês. Só, a primeira coisa importante de geometria analítica que vocês têm que conhecer é o seguinte, é a fórmula que me dá a distância de dois pontos, a distância entre dois pontos. Então, vamos acompanhar para vocês guardarem o primeiro resultado da geometria analítica, importante para vocês. Acompanha só. Só está aqui, ó. Então, geometria analítica, item 1, distância entre dois pontos. Então, vocês vão trabalhar com coordenadas, olha só. Então, a gente costuma utilizar o seguinte, ponto A, coordenadas XA, YA. Então, ponto A, coordenadas XA, YA lá no plano cartesiano, tá certo. Ponto B, coordenadas XB, YB. Então, vocês têm o plano cartesiano XY, eu localizo os pontos A e B, localizando as coordenadas, olha só. O ponto A, coordenada XA, YA, o ponto B, coordenada XB, YB. E o que a gente quer calcular é o seguinte, a distância entre esses dois pontos. É claro que se a gente associasse um segmento horizontal, seria muito fácil vocês calcularem. O mesmo comentário se o segmento fosse vertical. Quer dizer, se o segmento for horizontal ou vertical, não há necessidade nem de fórmula para vocês calcularem. É só questão de localizar e perceber imediatamente como é que eu farei o cálculo da distância. Agora, se tiver um segmento inclinado, aí sim vai aparecer uma fórmula que é importante vocês guardarem. Que fórmula? Vamos ver qual que é. Então, está aqui o desenho novamente, ponto A, ponto B. Então, eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Só que a gente costuma fazer o seguinte, tendo esse segmento inclinado, então a gente vai associar um triângulo, particularmente um triângulo retângulo. E aqui a gente vai usar, então, o vértice C, que vai caracterizar o vértice do ângulo reto. Está aqui o triângulo retângulo. Se vocês olharem nesse triângulo, de acordo com as coordenadas que a gente localizou, é muito fácil perceber que este cateto aqui tem que medida. A medida deste cateto vai ser XB menos XA. Olha só o detalhe. A medida do cateto AC, basta fazer XB menos XA. Então, este segmento tem medida XB menos XA, marquei para vocês aqui. O segmento que está na horizontal. Só o que está na vertical. Quanto é que vale esse cateto? Qual que é a medida dele? A medida dele vai ser qual? YB menos YA. Fácil perceber que o BC é paralelo ao eixo Y e que o segmento BC, este segmento, é congruente a este aqui. Agora, o tamanho deste segmento, como é que eu faço em termos de coordenadas? Como é que eu faço? Muito fácil. Basta fazer YB menos YA. YB menos YA dá o tamanho deste cateto. Por outro lado, XB menos XA vai dar o tamanho deste outro cateto. Bom, triângulo retângulo tem cateto, quer dizer, eu tirei este segmento, este cateto, em função das coordenadas, em termos das coordenadas dos pontos A e B, e aqui vocês têm o cateto horizontal e o cateto vertical. Claro, se tem triângulo retângulo e conheço os catetos, e na realidade eu quero calcular quem? Na medida da hipotenusa? Se tem cateto e quer hipotenusa, qual é o triângulo importante lá da geometria plana que a gente já comentou para vocês, que a gente vai usar exatamente qual? É o teorema do Pitágoras. Então, vocês estão percebendo que a geometria analítica já começa bem quente, né? Já está começando a geometria analítica, já lembrando ou usando um teorema importante da geometria plana. Qual que é? O teorema do Pitágoras. Então, vamos a ele. Olha só. Aplicando o teorema do Pitágoras nesse triângulo que a gente destacou para vocês, nesse triângulo retângulo, está aqui, ó, triângulo ABC retângulo, teorema do Pitágoras. Então, a gente vai escrever que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, vocês vão fazer XB menos XA ao quadrado, quer dizer, um cateto ao quadrado, XB menos XA, está lá. Outro cateto ao quadrado, YB menos YA ao quadrado.
E como d ao quadrado é exatamente esta soma de quadrados, para calcular essa distância, basta fazer o quê? Basta calcular a raiz. Pessoal, esse é o primeiro resultado importante da geometria analítica, hein? Como calcular a distância de dois pontos? Como? Através desta fórmula. Que fórmula? Vou repassar para vocês, acompanhe aqui, olha só. Então, a fórmula é esta aqui, raiz quadrada de quem? Perceberam? Subtrai as abscissas, eleva ao quadrado. Subtrai as ordenadas, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz. Esse é o primeiro resultado importante da geometria analítica para vocês. Então, dados os pontos A e B, perceberam, né? Quer dizer, a fórmula da distância em função das coordenadas dos pontos A e B. Independente da gente associar um segmento na horizontal, um segmento na vertical. É claro que se o segmento estiver na horizontal, então o tamanho ou a distância entre os dois pontos, como é que eu calculo? É o xb menos xa. Se ele estiver na vertical, vai ser o yb menos ya. E se ele estiver inclinado, é esta fórmula que vocês têm. Subtrai as abscissas, eleva ao quadrado, subtrai as ordenadas, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz. Isso é importante vocês guardarem. Esse é o primeiro resultado importante da geometria analítica. Pessoal, na sequência a gente vai ver o seguinte, coordenadas do ponto médio. Isso é importante se vocês quiserem calcular, por exemplo, o tamanho de mediana, quer dizer, já deu para perceber que toda a geometria plana que a gente comentou lá, a gente vai precisar aqui. É bom até vocês já darem uma recordada rápida lá. Tá certo? Então, coordenada de ponto médio é um outro assunto que aparece em vários exercícios aí. Como determinar as coordenadas do ponto médio? Como é que faz isso? Vamos acompanhar. Então, isso aparece aqui no item 2. Coordenadas do ponto médio ou ponto médio no segmento. Só está aqui o segmento novamente no plano cartesiano, a gente vai considerá-lo novamente inclinado, olha só. Então, nós temos o ponto A, tradicionalmente, não é? Ponto A, coordenada xa, ya. Ponto B, coordenada xb, yb. Só aí o ponto M vai indicar exatamente o ponto médio. Então, o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Então, é claro que o AM é congruente ao MB. O AM é congruente ao MB porque o M é ponto médio. Então, até marquei para vocês com um traço aqui e um outro traço aqui. Só agora o que a gente vai fazer é o seguinte, pode-se pensar até em termos de projeção. É claro, a projeção do ponto A no eixo X dá o próprio XA. Se eu projetar no Y, vai dar o YA. O mesmo comentário para o ponto B, projetando no X, fazendo a projeção ortogonal, vai dar o XB. O mesmo comentário, se eu projetar o ponto M ortogonalmente no X, vai dar o que a gente vai chamar de XM, e do lado de lá vocês têm o YM. Isso em termos de projeção. Agora, se o ponto M é médio de AB, existe um outro teorema lá da geometria que me garante que este ponto vai ser o ponto médio deste segmento, ou seja, o XM vai ser ponto médio de quem? Do XA e XB. E o YM vai ser ponto médio de quem? Do YA e do YB. Esse outro teorema que me garante exatamente esse comentário que eu estou fazendo para vocês é o teorema de Tales. Se vocês aplicarem o teorema de Tales, é essa a conclusão que vocês vão tirar. Então, vamos concluir agora, para vocês guardarem o resultado importante, olha só. Quer dizer que se o M é ponto médio de AB, o XM vai ser ponto médio desse segmento e o YM vai ser ponto médio desse segmento. Quem garante é o teorema de Tales, se vocês quiserem lembrar, olha só. AM está para MB, assim como este segmento, né, quer dizer, XA, XM, está para XM e XB, está aqui. Então, quem garante é o teorema de Tales. Em outras palavras, se esse ponto M é ponto médio de AB, se eu projetar no X, o XM é ponto médio desse segmento. Se eu projetar no Y, continua sendo ponto médio. Então, aqui eu usei um traço, aqui a gente usou dois traços, e aqui a gente usou os três traços, está lá. Então, a condição é esta aqui, ó. O M é médio de AB, o ponto M é médio de AB. Bom, se o M é médio de AB, o que a gente vai concluir e o que é importante vocês guardarem a nível de vestibular é o seguinte. Se o XM é ponto médio deste segmento, então vamos lembrar o seguinte, ponto médio lembra o quê? Isso vai lembrar média aritmética, é isso que vocês vão guardar. Ponto médio vai lembrar média aritmética. Então, acompanha só. Quer dizer que coordenadas do ponto M, ou melhor, o XM, como é que eu tiro o XM em função do XA e do XB? É só somar e dividir por 2. Se é ponto médio, isso a gente vai associar à média aritmética. Então, coordenadas, a primeira coordenada do ponto M, como é que eu faço? Eu pego as primeiras coordenadas dos pontos e calculo a média aritmética. Em outras palavras, quem que é o XM? XA mais XB sobre 2. E quem que é o YM? Quem que é? É YA mais YB sobre 2. Está aqui, ó, é isso que vocês vão guardar.
Então, a primeira coordenada do ponto médio, o M é ponto médio. Primeira coordenada, XA mais XB sobre 2. Segunda coordenada, YA mais YB sobre 2. Então, aqui vocês têm, concluindo, né, as coordenadas do ponto médio. XM e YM. Onde o XM mede aritmética, o YM também mede aritmética. É isso. Bom, isso em termos de ponto médio. Só vamos dar uma olhada agora em baricentro. Isso também aparece com frequência nos exames, tá certo? Baricentro de um triângulo, coordenadas do baricentro. Acompanha só. Então, baricentro de um triângulo, só vamos lembrar que é o ponto de encontro do quê? Das medianas, não é? Olha só. O baricentro é o encontro das medianas. Então, desenhem um triângulo ABC para vocês, aquelas coordenadas tradicionais. Olha só. O ponto A, coordenada XA, YA. O ponto B, coordenada XB, YB. O ponto C, coordenada XC, YC. E lembrar que o baricentro vai dividir a mediana em dois segmentos, de tal forma que uma é o dobro da outra. Aquele segmento que contém exatamente o vértice é o dobro da outra, tá certo? Então, a propriedade que vocês têm é exatamente esta aqui, ó. Quer dizer, o AG é o dobro do GM. O segmento AG é o dobro do GM, propriedade do baricentro. Impondo esta condição, trabalhando com distância, etc. e tal, vocês vão chegar numa outra fórmula que é importante vocês guardarem, inclusive a demonstração é um pouco trabalhosa. Então, o que vocês vão guardar é o seguinte: coordenadas do baricentro. Dados os 3 pontos, as coordenadas dos vértices do triângulo, né? Dos pontos A, B e C, olha como é que eu acho as coordenadas do baricentro. Novamente, vocês vão trabalhar com média aritmética, olha só. Como nós temos 3 pontos agora, eu calculo a média aritmética de quem? Das abscissas lá. XA mais XB mais XC sobre 3. Isso dá a primeira coordenada do baricentro. E depois, eu calculo, quer dizer, a mesma média aritmética agora de quem? Das ordenadas. YA mais YB mais YC sobre 3. Então, coordenadas do baricentro. Essa pergunta é bastante específica nos exames aí. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo, dados os vértices, etc. Vocês vão simplesmente calcular a média aritmética, tá certo? Então, voltando para cá, olha só. Então, vocês vão simplesmente calcular a média aritmética. Soma as primeiras coordenadas e divide por 3. Soma as segundas coordenadas e divide por 3. Só para terminar rapidamente, vamos dar uma olhada num exercício para vocês. Olha só. Universidade lá do Paraná, rapidinho, olha só. Uma questão de aplicação importante. Ele diz o seguinte: o ponto P é médio de AB. O ponto P é médio de AB, o ponto A tem coordenadas menos 2, menos 7, o ponto B tem coordenadas menos 4, 1. O D, para mim, é o seguinte: o D está indicando a distância do ponto P a O, aonde o O é a origem. Ele quer que eu calcule exatamente isso. A distância do ponto P à origem, sabendo que o ponto P é ponto médio do segmento AB, no caso. Bom, só se P é médio de AB, é claro, esse ponto médio vai lembrar o quê? Média aritmética. Então, primeira coordenada do ponto P. Soma as primeiras coordenadas e divide por 2, olha só. Menos 2 com menos 4, divide por 2. Faz a conta, vai dar menos 3. Segunda coordenada do ponto P. Eu vou somar as segundas coordenadas, olha só. Menos 7 mais 1 por 2, faz a conta menos 3. Quer dizer que o ponto P tem coordenadas menos 3, menos 3. E a origem é o 0, 0, evidente. Como é que eu calculo a distância? Primeira coisa importante que nós comentamos hoje. Subtrai as ordenadas, olha só. Ou melhor, por enquanto, né, na ordem, subtrai as abscissas, eleva ao quadrado. Subtrai as ordenadas, eleva ao quadrado. Soma, extrai a raiz. Então, isso vai ficar menos 3 menos 0, está aqui ao quadrado. O que mais? Segunda coordenada. Menos 3 menos 0 ao quadrado, soma, extrai a raiz. Isto aqui vai dar menos 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 2 vezes 9. A raiz quadrada de 2 vezes 9, eu destaco esse 9, retiro esse 9 da raiz. A resposta vai dar exatamente 3 raiz de 2. Então, é uma aplicação para vocês, um exercício importante, usando fórmula da distância. Só geometria analítica é um assunto um pouquinho extenso. Semana que vem a gente continua. A gente vai ver a aplicação do determinante na geometria analítica e começar a trabalhar com retas. Fiquem ligados, até a próxima aula. Tchau para vocês.